visão é que a minha produção, naturalmente, ela deve ser sempre maior do que meus custos. Então eu estou olhando sempre para dois elementos chaves. E quando eu olho para elemento-chave, existem duas forças muito poderosas que exercem dentro da atividade pecuária, que é ganho médio diário, que aumenta o lucro, e desembolso cabeça-mês, que puxa o lucro para baixo. Então eu tenho uma força que é o GMD, que aumenta o lucro, e tem uma outra força que é o desembolso, que diminui o lucro. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é tomar decisões que o impacto daquela decisão seja muito maior no ganho médio diário do que no meu aumento de desembolso. Esse é o papel central, porque essa balança ela tem que equilibrar. E aí vem o que eu já falei, mas eu venho reforçar aqui, que quanto menor o custo fixo, maior o resultado financeiro. E aí vem mais um dado importante, afinal em Deus a gente acredita e todos os outros têm que apresentar os números. A gente vê o seguinte: a média das fazendas gasta com custo fixo $8,97 cabeça mês, de toda essa plataforma, enquanto os mais rentáveis gastam 6,26. De forma geral, eles gastam muito parecido com nutrição, com sanidade, com reprodução, porém gastam muito menos com custos fixos. E aí nós estamos falando de mão de obra permanente, estamos falando de estratégia tributária, nós estamos falando de manutenção geral da fazenda, e essa manutenção não é manutenção de pastagem, mas as outras manutenções. Então, esse é o ponto central. Das variáveis técnicas, lotação e ganho médio diário são as variáveis de grande correlação com o resultado ou com o êxito financeiro das fazendas. Então, quem ganha dinheiro gasta 30% menos em custo fixo, tá certo? E aí, quando a gente fala quanto gastar, aqui numa análise média, o que nós medimos? Que as fazendas de cria para produzir bezerro, que gastaram até $9 cabeça mês, participaram das fazendas mais rentáveis. As fazendas de ciclo completo, que é cria, recria e terminação, gastaram até $12,90 por cabeça mês. E as fazendas de engorda, que ganharam dinheiro, ganharam até $16 e $13 cabeça mês. Então, essa métrica ficou muito clara para a gente. Lembrando que eu tenho que ter aí sempre uma análise, entendendo que uma fazenda apenas de cria tem um produto em média mais caro e mais valorizado que uma fazenda de recria e terminação. Tanto que as fazendas de cria precisam produzir aproximadamente 180 quilos de peso vivo por hectare, enquanto uma fazenda de engorda obrigatoriamente precisa superar os 350 quilos de peso vivo por hectare para manter o mesmo nível de rentabilidade, ok? E aí a gente vê uma grande pergunta: mas eu olho para o animal ou olho para a fazenda? E naturalmente nós temos que olhar sempre para os dois, porque a composição do que acontece com o animal é o que acontece na fazenda. Porém, se eu precisasse escolher apenas um, naturalmente eu escolhi a fazenda, porque o sistema de produção é a fazenda, ok? E aí quando a gente olha, por exemplo, para animal e para a fazenda, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que quando a pessoa fala assim: isso não dá. Eu falo: sempre dá, sempre dá. Muitas vezes eu chego num projeto pequeno e as pessoas do projeto pequeno, de uma fazenda pequena, falam assim: aqui a gente não pode fazer porque a gente é pequeno. Tudo bem. Aí eu vou para um projeto grande. Hoje eu tenho a oportunidade de acompanhar projetos de 240 hectares e projetos de 450 mil hectares. Aí eu chego no grande e o grande fala: aqui não dá porque a gente é grande. Eu falo: vocês decidem, não dá porque é pequeno ou não dá porque é grande? E aí a questão que a gente vê, enquanto a média tem uma mortalidade de bezerro na casa de 4,18, as melhores fazendas perdem do nascimento ao desmame na casa de 2,5. Isso aí não é uma grande diferença. A quantidade de bezerro a menos que a gente perde. Quando a gente olha, por exemplo, para a mortalidade de animais jovens, que é do desmame até completar 2 anos, a gente percebe que a média perde 1,35, enquanto que as melhores fazendas perdem 0,59. Quando a gente olha, por exemplo, para a mortalidade de animais adultos, enquanto a gente encontra uma média que perde 1,5, os melhores perdem 0,6. Entendem onde a métrica nos ajuda? Porque não precisa esperar acabar o ano para verificar que a mortalidade está acima do previsto. Lembrando, o que mais me importa não é necessariamente a mortalidade, o que mais me importa é o ganho de peso. Agora, quando eu tenho alta mortalidade, possivelmente eu vou ter alta morbidade, que os animais estão doentes, e se eu tenho alta morbidade, naturalmente eu tenho um baixo ganho de peso, que é o que importa dentro da fazenda. Seguindo essa mesma linha de análise de número, o mesmo acontece com carga animal, por exemplo, e o mesmo acontece com reprodução. As melhores fazendas conseguem 84% de fertilidade, enquanto a média teve 76% de fertilidade. A gente olha para a taxa de desmame
que é o que desmamou pelo total de fêmeas expostas, enquanto os maiores estão desmamando com 79, a média desmama com 70. Nós medimos que as fazendas de maior rentabilidade precisam desmamar acima de 150 quilos de bezerro por vaca exposta. Ontem, na apresentação do professor americano, ele estava comparando as vacas Hereford, ele falou assim que todo o processo eles mamavam 208 quilos de bezerro desmamado por vaca exposta. Então você imagina o quanto a gente pode chegar nesse ponto, né? Outro elemento importante, que a gente chama de perda pré-parto, mas aqui a gente chama de mormo, não é isso? Que é a diferença entre toque e nascimento, né? Merma isso, né? Entre toque e nascimento, e é um problema muito importante, onde ao longo dos anos a gente tem medido assim, que todos os índices têm evoluído, porém, a diferença entre a toque e o nascimento tem sido gigante, a gente não tem conseguido controlar muito bem, porém, ainda aparece propriedades na casa de 3% dessa perda pré-parto, enquanto a média está em 7,4%, tá certo? E aí, do mesmo jeito, a gente encontra diferentes níveis de ganho médio diário, e assim por diante. E por que eu estou falando tantos números para vocês? Para mostrar que é possível mais. 50% do problema está resolvido quando eu conheço o problema, concordam comigo? Então o número nos ajuda a verificar o que está indo bem e o que está indo mal. E pecuária é uma atividade de detalhe. Tamanho de lote interfere na performance, homogeneidade de lote interfere na performance, quantidade de folha disponível no pasto interfere na performance, frequência de salgação, área de coxo, qualidade de água, qualidade de excesso de água. Vocês estão percebendo a quantidade de variáveis que interferem, e é fundamental com que a gente consiga exercer e manejar tudo isso para buscar. E é muito interessante que quando você tem essa meta clara, essa meta de mortalidade, de ganho de peso, de fertilidade, de condição corporal, você permeia, você ensina a tua equipe que é aquilo que você está buscando. E aí aquele desafio que seria só seu como líder, passa a ser um desafio para a sua equipe. E eles entenderam isso. Hoje, para dar um exemplo, até no domingo eu tive uma reunião com um cliente que produz e vende 1.000 touros Nelore por ano. E a gente tem um grande objetivo, e nós entregamos na reunião de domingo um adesivo com um número. O adesivo só tinha um número. E aquele número representava o número de vacas que tem que estar prenhes no final dessa estação. Então todos os funcionários colocaram o adesivo com um determinado número que representava o número de vacas que tinha que estar prenhe ao final da estação. Inclusive a cozinheira, inclusive o tratorista, então todo mundo com tal adesivo. Agora eu pergunto para vocês, alguém nessa fazenda tem dúvida quantas vacas tem que emprenhar? E junto com isso veio todo um plano de ação, porque meta sem plano de ação não serve para nada, concordem comigo? Eu preciso de um plano de ação, de um plano de atuação dentro da fazenda, para conquistar esse resultado, que é o resultado técnico. Então eu tenho um orçamento estabelecido, e vou trabalhar sempre para cumprir aquele orçamento de receita e despesa, e vou trabalhar para cumprir esses números técnicos, e assim se segue uma série de outros indicadores, que a gente percebe que são sempre água e vinho. Então quando eu vou falar do nosso jogo, o jogo da atividade pecuária, eu estou falando de sempre o nosso camisa 10 e a margem, depois eu tenho ganho médio diário, eu tenho lotação, eu tenho taxa de desfrute, eu tenho índices reprodutivos, eu tenho mortalidade e tenho custo. Então eu estou olhando e estou manejando esses índices para me ajudar a desenvolver. E o bacana, que muitas vezes uma fazenda precisa de 4 anos para mudar seu resultado mesmo. E 4 anos é sempre um período que você percebe ao longo dos anos que passa sempre muito rápido. Então a grande pergunta é, como a fazenda de vocês vai estar daqui 4 anos?